Vamos então continuar. Nós estamos no item mediunidade. Nós vimos o item 1, desenvolvimento, e agora nós vamos para o 2, o 352, que é mediunidade, o item 2, preparação. Vamos lembrar que nós temos o livro dos médiuns e é importante que se leia o livro dos médiuns. Todos devemos ler, estudar, não é só ler, estudar o livro dos médiuns, mas quem é médium ostensivo é o seu manual, é primordial que estude muito, várias vezes, o livro dos médiuns. Nós estamos na questão 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos, o que eles estão colocando aqui, né? Porque tem muita gente que acha que porque é médium, porque está trabalhando, porque está ouvindo uma palestra, não precisa estudar. Nós estamos encarnados aqui sendo médium ostensivo ou não, porque somos todos médiuns, nós estamos encarnados para aprender, e o único jeito de aprender é estudando. E o estudo é trabalho. É o principal trabalho que nós temos aqui no planeta Terra, é aprender, estudar, para nos modificarmos. Então o Emmanuel coloca aqui: os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Todos nós estamos aqui para provas, provações e expiação, porque todos nós temos delitos e todos nós vamos nos limpar, acertar esses delitos através da nossa modificação. E a gente só se modifica com estudo, com o aprendizado e colocando em prática o que nós estamos estudando, o que nós estamos aprendendo. E o que ele está dizendo, os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos que sejam, não lhe poderão tolher a vontade. Não pode dizer, faça isso, faça aquilo. Não pode chegar para ele e dizer, olha, você tem que mudar isso. Não pode, porque isso tem que ser por nós, faz parte do nosso livre-arbítrio. É só obsessor, é só espírito instigante, que cutuca, que faz isso, faz aquilo, que manda, que quer dominar. Obsediar é importunar, é controlar o tempo todo, que quem quer dominar é o obsessor. Nós precisamos entender isso. Então ele continua, o médium tem obrigação de estudar muito. O médium, lembrando sempre que ele está falando do médium ostensivo, mas somos todos médiuns, serve para todos nós. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Vamos lembrar Jesus, fazei brilhar a vossa luz. É para isso que nós estamos aqui. Para que a gente possa aprender, se modificar e fazer brilhar a nossa luz. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade, porque todos nós temos uma tarefa, todos nós recebemos um talento e temos que multiplicá-lo, todos nós temos uma missão, não é Maria Teresa de Calcutá, mas é a nossa missão, e a gente tem que realizar, tem que concluir. Se o médium espera muito de seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aquele que está esperando dos seus guias, está esperando do seu mentor, está esperando, não, meu mentor vai trazer as explicações, vai trazer aquilo que eu preciso aprender. Não pense que maratonando besteira na televisão, ocioso, com preguiça, empurrando a vida com a barriga, que ele vai estar com espíritos elevados por perto dele. Muito pelo contrário.
E os seus mentores, a sua família espiritual, vai estar esperando o seu esforço íntimo, sua luta para aprender, para estudar, para melhorar, para que venha a ajuda. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre não vem para preparar o discípulo, é o discípulo que tem que se preparar. É ele que tem que estar pronto para poder ter condições de receber ensinamentos. Então, se eu quero muito alguma coisa, eu primeiro preciso dar. Porque eu só recebo daquilo que eu tenho, daquilo que eu dou. Então, aqui eu falo por mim mesmo. Se eu mais quero é aprender, se o que eu mais quero é ter conhecimento, eu preciso passar o pouco conhecimento que eu tenho para aqueles que sabem menos. Por isso que eu sou uma facilitadora, que é o que eu faço aqui no canal. Tentar facilitar para que as pessoas possam entender os livros que nós estamos estudando, para que eu possa ter um pouco de merecimento para receber ajuda, para compreensão, para o estudo das coisas que eu quero aprender. Então é uma corrente, eu dou a mão para aquele que está ali e que sabe menos do que eu, para poder ter o direito de ter alguém que pegue a minha mão e me puxe. É assim que as coisas funcionam, é uma corrente. E nós aprendemos em grupo e crescemos em grupo. Vamos voltar aqui. Se o médium espera muito dos seus guias, é lícito, é justo que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo, então o nosso progresso eu não posso prescindir daquilo que já está edificado no espaço e no tempo. Eu vou buscar conhecer como é que o espírito funciona, se eu já tenho a obra dos espíritos, os espíritos já explicaram, já ensinaram, o Kardec compilou tudo isso e trouxe em 5 livros, eu tenho que estudar aquilo que já tem. Eu vou buscar, perguntar para o espírito como que é a vida no além, como é que é a vida do outro lado, se o nosso amado e querido Chico já trouxe com Emmanuel, né, que nós estamos estudando aqui, com André Luiz, nós temos a obra do André Luiz aqui no canal, nos explicando e nos mostrando, principalmente a obra de André Luiz, como é a vida no plano espiritual. Nós já temos a resposta, a gente só tem que estudar, só tem que ir lá ler, só tem que aprender. Então não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo. O médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade sob a égide de Jesus, sobre a luz, sobre o amparo de Jesus, sempre vivos no mundo. Esses ensinamentos sobre o amparo, sobre a égide de Jesus, estão sempre vivos no mundo por meio dos seus livros e da sua exemplificação. Dos livros que os seus apóstolos deixaram, nós temos o Novo Testamento. Nós temos também toda a codificação que o Kardec deixou. Nós temos também toda a obra do Chico. Nós temos também a obra do Divaldo. O que não falta é o que estudar. Numa encarnação é difícil já poder ler tudo, estudar tudo que nós já temos. Temos que correr atrás do tempo perdido. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestado, infirmando, quer dizer, eliminando as possibilidades das mais preciosas da alma. E muito médium ostensivo acha que tudo que ele precisa vai vir do guia. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai perguntar para o plano espiritual. Ele está ali envolto em espíritos menos esclarecidos, às vezes até que ele. Porque ele está ali envolto em zombeteiros ou espírito instigante. Porque os espíritos elevados não estão à mercê, não são muleta, e eles vêm nos trazer conhecimento no momento que nós temos merecimento para isso. E já adquirimos, por nosso esforço e nossa vontade, a base. O conhecimento que já tem aqui. Isso é nossa obrigação. Vou repetir. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável,
eliminando as possibilidades mais preciosas da alma, de crescer, de aprender, de evoluir. Chegando-se a esse desvirtuamento, porque é um desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias. Quer dizer, vai-se ladeira abaixo, é o declive, e vai chegar aonde? Nas mistificações e nas extravagâncias dos espíritos zombeteiros, dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos instigantes, dos obsessores que estão à sua volta, porque nós temos um condomínio à nossa volta. Então, chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Ele, por ociosidade, por preguiça, por achar que tudo vai vir ali de mão beijada, ele não só vai ladeira abaixo, como ele é o responsável do desvio da sua tarefa. De novo, vou estar sempre batendo nessa tecla, leia o livro Os Mensageiros. Como entender a obsessão? Uma pergunta, a mesma pergunta, continuação. É prova inevitável o acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Quer dizer, como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente? Ou é um acidente de percurso? Pode se afastar facilmente, anulando os efeitos de uma obsessão? Emmanuel responde. A obsessão é sempre uma prova. Nunca um acontecimento eventual. Nunca um acidente. Nunca um acaso. Sempre uma prova. Sempre. Pode ser uma aprovação, uma expiação? Pode, mas é sempre uma prova. Uma expiação é sempre uma prova. Uma prova ou uma aprovação nem sempre é uma expiação. Então, nós vamos lembrar da questão 459, né? Ela diz que quando os espíritos respondem que são os espíritos que nos orientam, que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então, nós precisamos, através do autoconhecimento, saber o que é nosso e o que é de fora. Né? Nós temos que entender que a obsessão é uma ação constante de um espírito para outro, seja de um encarnado para um encarnado, né? Uma mãe que é obsessora de filho, um pai que é obsessor da esposa, do filho, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Isso está muito bem explicado no livro dos médiuns. Então, o que a gente precisa entender aqui? Vamos lá, vamos ver a colocação do Emmanuel. A obsessão é sempre uma prova. Nós precisamos perceber o que é nosso, o que é influência. Preciso ter força de vontade, preciso ter conhecimento para não me deixar levar pela influência maléfica que está ali. É uma prova pela qual eu tenho que passar. Nunca um acontecimento eventual, nunca é um acaso. Está ali ou o obsessor, ou aquele espírito instigante cutucando, ele está ali para a gente passar pela prova do autoconhecimento e do estudo e da capacidade de, opa, isso aqui não é meu, e entrar naquilo que Jesus colocou. Vigiai os pensamentos, sentimentos e orai quando a gente percebe que aquilo não é nosso. Então, no seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Ou seja, os méritos de quem está sofrendo a obsessão, porque não existe vítima nesse planeta. E, pelos seus méritos, pela misericórdia de Deus, ele vai receber a dispensa da misericórdia, ou seja, ele vai receber pela misericórdia de Deus a possibilidade de pagar parcelado as suas dívidas. Então, no seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, né, o efeito da obsessão, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus, no coração do dialogador, no coração daquele que está trabalhando junto ao irmão equivocado, porque um obsessor, ele está ali por raiva, por vingança, é um espírito equivocado, é um espírito doente.
E é assim que nós temos que olhar para os nossos irmãos que estão à nossa volta, por direito, né? Porque nós causamos mal a ele. Sempre coloco isso, a gente não pode olhar para o obsediado como vítima, porque não existe vítima. Normalmente, quando a gente vai ouvir a história do obsessor, como o Arnaldo Rocha diria, normalmente a gente vai ficar do lado do obsessor. Porque ele está ali por direito, por tudo que aquele que está sendo obsidiado agora fez, foi o algoz dele no passado. Então, os dois são necessitados. Os dois são vítimas da ignorância, são vítimas da inconsequência que a gente leva à vida. Nada do que a gente faz, pensa, fala, age é à toa e fica impune. Nada. Nenhum pensamento nosso fica impune. Nós vamos pagar até o último centil de cada ideia, de cada pensamento, de cada sentimento e de cada ato que nós fizemos ruim. Então, o que ele está colocando aqui? Que o dialogador que está trabalhando com aquele espírito que está ali, equivocado, querendo vingança, ele tem que ter muito amor no coração. Ele tem que ser espiritualizado, ele tem que ter o evangelho de Jesus na ponta da língua. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, porque tem dialogador que tem fórmulas. Faz isso, cheira aqui, toma essa água, deita nessa maca, ele tem fórmula. Ele faz tudo sempre da mesma forma. Isso não adianta. É tentar estar ali aberto para intuir da espiritualidade que está trabalhando ali aquilo que deve ser colocado e com todo amor e carinho querer ajudar aquele irmão que está ali. Porque nós não podemos esquecer que 90% da nossa comunicação é não verbal. Só 10% é verbal. Então, se o amor estiver brotando ali, aquele espírito já sentiu aquele amor, aquela energia antes do dialogador dizer a primeira palavra. Se não tem amor ali, se é só teatrinho, ele também já percebeu de longe. E tem muitos casos de trabalhos de grupos despreparados, dialogadores que não têm conhecimento e não têm estudo, que vão parar na polícia. Tem muitos casos. Porque a situação ali entra num descontrole que precisa, às vezes, pedir ajuda policial para a confusão que se arma dentro de um centro espírita. Infelizmente. Então, o que acontece? O que ele está colocando aqui? Não bastarão as fórmulas doutrinárias. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Aquele médium que está perturbado, né, porque normalmente quando a obsessão chega num estágio muito grande, né, aquela pessoa que está ali, normalmente é um médium ostensivo. E por ele não se conhecer, não estudar, não sabe, e se deixar levar achando que é ele que pensa, que é ele que sente, ele às vezes vai parar no hospital psiquiátrico e não tem outro jeito a não ser se tratar com a psiquiatria e com o plano espiritual junto, com a casa espírita junto. Está tratado dos dois, porque ele se entrega, ele permite. E o obsessor está ali com direito. Então, são situações, quanto mais conhecimento tem, mais fácil lidar. Agora, a casa espírita tem que entender e ver a necessidade da busca do médico. Então, ele precisa se tratar com um psicólogo, precisa se tratar com um psiquiatra e tratamento da casa espírita. Ou quando são mais simples, o tratamento na casa espírita com a água fluidificada, com a palestra, com o estudo do evangelho. Não pode colocar alguém que está perturbado para estudar mediunidade, por exemplo. Ele vai enfiar os pés pelas mãos. Eles têm que estudar o evangelho. Ele tem que conhecer a doutrina. Ele tem que se modificar moralmente. Porque se ele não se modificar moralmente, o grupo que está ali trabalhando, espiritual, junto com os médios na sessão de desobsessão, pode até levar aquele irmão. Ele se arrepende, ele deixa de ser obsessor, ele vai continuar a vida dele, ele vai estudar, ele vai aprender, mas aquele encarnado vai trazer outro igualzinho para o lugar dele. Porque ele não se modificou. Por sintonia, ele vai trazer outro.
e está ali com raiva, querendo se vingar por situações iguais a que ele praticou por sintonia, ele vai atrair um outro espírito de vingança e ele não vai se modificar. Então o tratamento tem que ser para os dois. Por isso que ele coloca aqui, os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado. Aquele que está sendo, né, assediado ali pelo obsessor. Porquanto a sua educação espiritual, a educação espiritual desse médium perturbado, somos todos médiuns, aquele irmão que está ali perturbado, a educação espiritual dele reside a própria cura. Ele vai se curar no momento em que ele elevar a sua vibração, no momento que ele se modificar, a frequência dele se modifica, o tratamento espiritual está ali também afastando, né, aquele espírito que está ali. Às vezes o tratamento espiritual não consegue. Vamos lembrar o Divaldo, que estava há 400 anos ali com o obsessor e precisou muito, né? Isso está no livro Uma Nova Estrela, ou a Grande Estrela, o livro da Sueli Caldas Schubert, que é o que foi baseado no filme, né? Nós vamos ver lá que ele só consegue que esse obsessor se afaste dele quando ele começa a cuidar de uma criança, que é o espírito da mãe desse obsessor, que ele está procurando há muito tempo para procurar ajudar, porque ele tem dívidas ali a acertar. Por isso o direito daquele obsessor está ali há tanto tempo, perturbando ele desde que ele era criança. Mesmo com ele, com a Joana de Anjos trabalhando ali, ela não pode fazer absolutamente nada que seja contra as leis de Deus. E as leis de Deus colocam que nós temos que nos acertar com aquele que nós prejudicamos. Seja os dois estando encarnados, os dois estando desencarnados, um está desencarnado, o outro está encarnado. Não tem diferença. Os acertos têm que continuar. Se a execução desse esforço não se efetua, quer dizer, se aquele encarnado que está sendo obsediado não se esforça para se modificar, para se melhorar. Então, se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. Quais são os centros de força, né? Onde nós temos esses rodamoinhos de força que o oriental chama de chakra. É aí que eles vão trabalhar, e é esses centros de forças que eles vão dominar. E aí, quando vê, está numa subjugação. Está num processo que requer aí um trabalho médico, de novo, psiquiatra. Às vezes precisa do psiquiatra e precisa do psicólogo. Mais o trabalho da casa espírita com o trabalho de desobsessão. O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral, ele se entrega. Ele não se opõe, ele não luta para vencer aquilo, ele não se conhece para saber que aquela ideia, aquele pensamento não é dele. No momento que ele vai buscar estudo, que ele vai buscar aprendizado, opa, isso aqui não é meu. Porque todos nós somos importunados o tempo todo. Todos nós temos, como diz Paulo, uma nuvem de testemunhas. E se nós só tivéssemos uma nuvem de testemunhas de espíritos elevados, nós seríamos espíritos elevados também, estaríamos em outro planeta, não nesse. Então, por sintonia, nós temos um condomínio à nossa volta de irmãos com menos, igual ou até menos conhecimento do que o nosso. E os que têm mais conhecimento estão ali assistindo e ajudando dentro das possibilidades, sem intervir no nosso livre-arbítrio. Porque só obsessor não se preocupa com o nosso livre-arbítrio. Então, o obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como um artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor. Por quê? Porque é o nosso instrumento. O corpo é o nosso instrumento mais valioso. Deus nos empresta esse instrumento, ele não dá, não. Esse instrumento aqui é emprestado, a gente tem que devolver ele para a terra, nas melhores condições possíveis.
Ele nos empresta esse instrumento que é o corpo para que a gente possa crescer, melhorar e aprender. Então, se eu entrego esse instrumento, como ele está colocando aqui, é como o artista que entregasse o seu violino precioso, o seu instrumento, a um malfeitor. Entrega ali, toma, fica com você, não me interessa. O qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que não lhe pertence. Quer dizer, ele pode devolver o instrumento esfacelado, completamente liquidado. É isso que ele está colocando aqui. O qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que não lhe pertence, deixando esfacelado, sem que o legítimo dono, que é aquele que é o dono do violino, que é o dono do corpo, mas imprevidente dono, sem que o legítimo, mas imprevidente dono, possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Ele pode inutilizar de tal forma que o verdadeiro dono, imprevidente, inconsequente, irresponsável, não possa mais se utilizar daquele corpo. Está preso à base de remédio no hospital psiquiátrico, ou está numa situação tão grande que desencarna e vai entrar na fila de novo, vai implorar de novo por um reencarno. Por falta de estudo, de aprendizado, de esforço, de vontade de trabalhar e de se modificar, de se aprimorar. Será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espírita convicto? Ou seja, será sempre útil tratamento dentro de uma reunião mediúnica, dizer, levar o nome, não é levar o que está sendo obsidiado em hipótese alguma. É o tratamento espiritual na casa, ou seja, o tratamento pode se chamar, é o tratamento fraterno. A pessoa vê a necessidade daquele irmão, vai levar o nome daquele irmão para o grupo mediúnico para que haja o tratamento, atendimento fraterno, né, o atendimento espiritual, que é um atendimento fraterno mais profundo, o atendimento fraterno mais direcionado para aqueles que têm problemas mais graves, trabalhando junto com o grupo de desobsessão. Então vai levar o nome daquele que precisa de tratamento ali para o grupo de desobsessão e o grupo de desobsessão vai trabalhar com ele. É isto que eles estão perguntando. Será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espírita convicto, né, um grupo de trabalho dentro de uma reunião de desobsessão? É isso que eles estão perguntando. Ele responde: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado, principalmente o grupo mediúnico. Ele é extremamente útil, principalmente para o espírito desencarnado que está ali por desejo de vingança, está ali por ignorância, né, é um espírito equivocado, é um espírito doente. Vamos lembrar que o ódio é o amor adoecido. Então ele está ali por ódio, por desejo de vingança. Então ele coloca: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende só desse recurso, porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem que a cura psíquica se torne inexequível, ou seja, não tem como executar. Então, às vezes é fácil convencer, tirar aquele obsessor dali. Mas é o que eu estava falando. Se não conseguir que aquele encarnado, aquele que está sendo obsidiado, se transforme, se modifique, pura e simplesmente vai vir outro lugar. E a coisa se repete. E se ele se entrega na mão dos irmãos instigantes, a possibilidade dele piorar e piorar muito é muito grande. E também as casas espíritas, os que fazem atendimento fraterno, têm que perceber quando a pessoa às vezes precisa mais do tratamento psiquiátrico do que do tratamento espiritual. Normalmente uma coisa está ligada à outra, mas às vezes é um esquizofrênico.
Às vezes uma pessoa com graves perturbações mentais. Ela está ali com obsessores até pela situação que ela se encontra ali de uma expiação muito grande. Mas ela precisa mais da ajuda do psiquiatra, do psicólogo, do que propriamente dita do grupo espiritual. O grupo espiritual vai ser mais uma ajuda. Mas pela expiação que ela está passando, ela precisa muito da ajuda dos encarnados, do conhecimento, da medicina, né, da ciência que nós temos aqui no planeta. Pode obsessão transformar-se em loucura? O Emmanuel responde: qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, vamos entender, não só como a lei das provações assim o exige. Por quê? Porque ele está num processo de expiação, a obsessão ali é um processo de expiação, e o fato dele perder ou se desequilibrar já está dentro do processo, né, de expiação pelo qual ele está passando aqui nesse reencarne. Então, qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiência. Porque está levando ele para beber, está levando ele para sexolatria, está levando ele para várias situações descabidas, de maldade ou de vício, ou de promiscuidade, que ele acha muito bom, tá ótimo. Então eu quero continuar. Eu quero continuar no vício. Tem uns que não querem nem sair da rua. Já comentei de uma amiga minha que saía toda noite para ir buscar o filho viciado em crack. Graças a Deus ela conseguiu tirar ele da Cracolândia, em São Paulo. Custou muito. Ela saía todas as noites para buscar, ela trazia ele de novo. Ele, embora um homem já feito, fugia de novo e ia se drogar. Por quê? Porque estava ali em sintonia, estava se comprazendo com os... uma obsessão? Claro que é. Começou como obsessão? Talvez não. Talvez um irmãozinho instigante tenha ali, vamos experimentar. Olha, isso aqui não faz mal nenhum, você larga a hora que você quiser. Por invigilância, por não se conhecer, por se achar, não. Imagina, eu experimento, não vai acontecer nada. Não vou me viciar, eu me conheço. Não conhece nada. Se conhecesse, soubesse as besteiras que já fez, por isso que está encarnado aqui, porque precisa mudar e precisa aprender, nem se arrisca. Porque quem tem um pouco de conhecimento não se arrisca. Nem com cigarro, nem com maconha, nem com qualquer outro tipo de droga. Porque a droga é boa, dá sentimentos maravilhosos. Aí a pessoa não consegue largar mais aquilo. Ela quer vivenciar aquilo de novo. E aquele pouquinho que ela tomou, que deu aquele barato, da próxima vez tem que ser um pouco mais, senão o barato é menor. E na próxima um pouco mais, e aí vai indo. Vira um trapo, né, infelizmente, consumido pela droga. Com mais milhares de outros trapos desencarnados e encarnados à volta dele, em volta da droga. Pode a obsessão... Já lemos. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? É justo, quer dizer, tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que se preparar, todo mundo tem que se conhecer, todo mundo tem que se esforçar. É justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Aqueles que estão ali justamente para te atrapalhar, estão ali te instigando justamente porque você quer ajudar o outro, justamente porque você quer aprender para se melhorar, justamente porque você faz parte de um grupo mediúnico que está ajudando um monte de gente, não quer que ajude essas pessoas e vai atrás de você e do grupo? Ele responde:
É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Quem de nós não se utilizou de recursos maléficos nessa vida ou na vida passada contra nós mesmos? Se nós fazemos contra nós mesmos, o que mais nós fazemos contra o outro, encarnado ou desencarnado, consciente ou inconscientemente? Na oração que nós fazemos, que Jesus nos ensinou, nós colocamos: não nos deixeis cair em tentação. Tentação do mundo, tentação de querer ter, de querer coisas, de desejar. E livra-nos, Pai, do mal. O mal que existe em nós. O mal que nós fazemos aos outros. É esse mal que nós estamos pedindo ajuda para nos livrarmos. Porque todos nós o temos. Senão nós não estaríamos na Terra, nós estaríamos em mundos superiores. Então ele diz aqui: é o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Quem de nós não tem o mal em si? Nós vivemos na dualidade. Nós temos o bem e temos o mal dentro de nós. E nós vivemos nessa luta de dualidade e vamos viver ainda por ela por muito tempo. Porque só no planeta feliz, no planeta ditoso, que não tem mais dualidade. Até lá a dualidade está ali, o bem e o mal lutando, e o mal lutando muito para se manter. E quem domina esse planeta de provas e expiações é o mal, infelizmente. Num orbe como a Terra, que é o que eu estou falando, num planeta como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. Num planeta como a Terra, de provas e expiações, em que o mal impera, as forças maléficas são muito maiores, tem muito mais mal, tem muito mais forças e energias maléficas no planeta Terra do que boas. Elas superem muito, é o que ele está dizendo aqui. A movimentação de fluidos maléficos no planeta Terra é mais que natural. Porque ela é o que ele coloca aqui, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem. Ele continua: no entanto, urge, é para ontem, no entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios. A lei de causa e efeito, de ação e reação. Em amargurados choques de retorno, fazendo-se necessário, igualmente, educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. Nós só recebemos aquilo que nós damos. Se eu plantei espinhos, eu vou colher espinhos. Se eu enviei uma flecha para alguém que a feriu, eu vou receber uma flecha igualzinha de volta que vai me ferir. Ah, então eu atirei com a flecha, alguém vai vir com um arco e flecha e me atirar? Não, não é dessa forma. Mas eu vou sentir de alguma forma, de alguma situação, a mesma dor que aquela minha flecha causou no outro. Jesus coloca: o escândalo há de haver, mas ai daquele que causar o escândalo. Então, se eu fiz, nós vamos ver isso no livro Ação e Reação. Nós vamos ver lá um irmão que causou no outro, né, a pneumonia, porque era um irmão que tinha problemas mentais, e ele, porque ele queria herança, fez o irmão passar por uma série de situações para que o irmão desencarnasse com tuberculose. Pneumonia, atrás de pneumonia e tuberculose. Eram os maus tratos dele, o irmão não tinha como falar. E aí nós vamos ver esse irmão que causou a dor na próxima reencarnação, aquele irmão que sofreu tudo aquilo, voltando para se vingar. Não, aquele irmão que sofreu tudo aquilo, pelo jeito perdoou, estava em outras esferas. Mas é a lei de causa e efeito. Vai vir um irmão instigante ali que vai fazer o mesmo mal para ele? Pode até ser. Mas no caso ali de ação e reação, nós vamos ver que ele, por necessidade, por ser muito pobre, por não ter tido condições de estudar, não ter tido condições de ter uma vida melhor, trabalhar a noite toda em condições difíceis,
em trabalhos que causam doenças e ele pegar pneumonia o tempo todo, tuberculose, passar por tudo aquilo que ele fez o outro irmão passar. Alguém foi lá causar o mal para ele? Não. Foi a própria situação no qual ele estava envolvido na reencarnação que fez com que ele passasse o mesmo que ele causou aquele outro irmão. A lei de causa e efeito. Era aquele irmão ali causando mal para ele? Não, aquele irmão com certeza estava em outras esferas. Tinha perdoado, não estava nem aí para o que o irmão tinha feito. Mas ele precisou passar pela situação, sentir na pele o que ele causou, para depois poder continuar a vida dele em frente. Então é o que ele está colocando aqui. Né, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios em amargurados choques de retorno, fazendo-se necessário igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E, se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Se Deus permite aquela influência, se Deus permite aquela situação, porque nós temos necessidade de passar por ela e principalmente pode ser uma prova, ou uma provação, uma prova mais difícil, pode ser uma expiação causada por nós mesmos, mas uma prova com certeza, porque toda expiação é prova. Uma prova com certeza. E a gente precisa passar na prova. Aquele que se entrega, aquele que, né, que se deixa levar pelo obsessor, ele tirou 0 na prova. Vai ter que voltar e passar por tudo de novo. Até que ele aprenda a lição e passe na prova. E aí ele vai começar a aprender lições novas. É assim que a coisa funciona, assim que a gente caminha. Por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? Por que alguns médiuns sentem tanta dor, passam por tanto sofrimento numa incorporação, né? Vamos lembrar que a palavra incorporação, ela é usada, mas não é isso que acontece, é de perispírito para perispírito. Nós temos o livro dos médiuns aqui no canal. Entrem, estudem o livro dos médiuns. Então é de perispírito para perispírito. Tem alguns médiuns que recebem a informação, passam a informação sem sofrimento. Tem outros que sentem a corda, sentem o tiro, sentem a dor, sentem tudo aquilo que o espírito está sentindo. Eles estão perguntando por que isso, né? Emmanuel responde: nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada intermediário entre os homens e os desencarnados. O que ele está colocando aqui? Nas expressões de mediunismo, de mediunidade, existem características que são particularidades daquele encarnado, daquele médium. Faz parte dele, são inerentes, fazem parte dele essas particularidades. Então, cada intermediário tem as suas particularidades. Por isso que nenhuma mediunidade é igual à outra. Não existe 2 médiuns iguais. Não existe 2 mediunidades iguais. Por isso que cada um tem que olhar com lupa o livro dos médiuns para entender a sua mediunidade, entender o seu trabalho. E aqui ele coloca, vou repetir, nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada intermediário entre os homens e os desencarnados. Entretanto, nós vamos lembrar, né? Entretanto, todavia, contudo, né? Quando o Emmanuel coloca entretanto olha, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico no instante de exercer suas faculdades é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. O que ele está colocando aqui? A grande parte desses problemas é falta de conhecimento, é falta de estudo, é falta do médium que está ali se conhecer, saber das suas qualidades, saber das suas particularidades, controlar e trabalhar isso. Então ele pode estar ali com um espírito com muito sofrimento, ele retratar e colocar tudo,
sem que isso o afete. Normalmente, todo médium, quando está começando, pela inexperiência e pela sintonia, pela falta de conhecimento, ele acaba, como se fala na linguagem comum, absorvendo que nem esponja e só falta colar no chão de dor. Sente toda a dor, todo o sofrimento. Com o estudo, com o aprendizado, com a prática mediúnica, o médium com conhecimento, autoconhecimento, ele já conhece a mediunidade dele, sabe como ela funciona, ele consegue se isolar, ele consegue todo o sentimento, tudo aquilo que aquele espírito está passando, ajudar, porque ele é o primeiro que socorre, ele é o primeiro enfermeiro. O primeiro enfermeiro é o médium. Na hora que está ali o contato, ele vai ajudar, às vezes não precisa nem do dialogador. Quando o dialogador chega, ele já ajudou o espírito que está ali, o espírito já foi. Ele já pode ajudar outro. E ele se conhece, ele sabe como trabalhar aquilo. Ele tem o autoconhecimento. Ele sabe quando existe ali uma sintonia mais fina que ele tem que trabalhar nele. Vou ver se eu consigo me fazer entender. Nós temos um copo com água. E aí nós vamos olhar, o copo está limpo. A água está limpa. Aí você olha lá no fundo do copo, tem um sentimento, quer dizer, aquilo decantou, existe sujeira ali. Decantou, está lá no fundo do copo. Você olha, está tudo limpo. É o médium ostensivo está ali, com aquele sedimento. A hora que ele está ali, perispírito com perispírito, ele entra em contato, por exemplo, com um suicida que se enforcou. Vamos lá, um suicida que se enforcou. Ele está ali dando assistência para ele, mas naquele sedimento que está ali no copo dele, ou seja, no inconsciente, no interior dele, nas vivências dele, na sintonia dele com esse espírito, ele numa vida passada também se enforcou. Então, o que é que acontece? Essa passividade, esse trabalho que ele está realizando com esse espírito, faz com que aquele sedimento que está ali no fundo do copo se mexa. E aquilo vai fazer com que toda a água fique turva. Então, aquele espírito se afasta, o médico fala, eu continuo me sentindo bem. Com o tempo, com o estudo, com o aprendizado, ele vai começar a perceber que ele só se sente assim quando é um suicida por enforcamento, ou quando é um suicida, quando é outro tipo de espírito, ele não fica. Ou quando é só aqueles suicidas por enforcamento ou por envenenamento. Ou seja, ele começa a perceber, não, eu tenho uma sintonia com isso e eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Então, o que acontece? No momento que mexe aqui, com os sedimentos que a água fica turva, ele teve uma sintonia maior com aquele espírito, ele pôde ajudar aquele espírito, até porque ele sabe exatamente por que aquele espírito passou, ele ajudou. Ele vai ficar com os resquícios daquele espírito? Não. Aqueles resquícios que ele está sentindo é dos sentimentos dele que foram mexidos. Mas, conforme o seu trabalho, o seu estudo, o fato dele mexer esses sedimentos, ele também vai se limpando. Ele também vai se depurando. Então, ele está ajudando a ele, tratando a ele e tratando aquele espírito. E quando ele tem conhecimento disso, e a hora que ele termina a sessão mediúnica, ele vê que ele ainda ficou com algumas coisas, ele sabe. Eu estou sentindo que o que tem em mim ainda desta situação, e isto está sendo tratado em mim, e ele vai se buscar na oração, vai pedir ajuda para o seu mentor, para que ele possa tratar aquela situação semelhante daquele irmão que está ali, que ainda está ali nele, está escondido, está lá no inconsciente, mas ainda está ali nele, e que ele vai buscar trabalhar e tratar. É o conhecimento, o estudo e a prática com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de servir, que vão fazer com que o médium vá se limpando, vá se depurando também, enquanto ele ajuda os irmãos desencarnados. Misericórdia e a justiça de Deus é maravilhosa. Espero que eu tenha conseguido explicar. Então, vou repetir aqui a resposta do Emmanuel por inteiro. Nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada indivíduo entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico. O que é a falta de naturalidade? Por que ele não tem naturalidade? Porque ele não conhece a si mesmo e ele não conhece o que está acontecendo ali. Ele não tem o conhecimento da doutrina.
não tem o conhecimento de o que se passa no mundo espiritual e qual é o trabalho do médium, como o médium tem que agir. Ou seja, ele tem que estudar, ele tem que se jogar dentro do livro dos médiuns. Então, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico no instante de exercer suas faculdades é quase sempre resultante da falta da educação psíquica. Ele não consegue perceber que aquilo não é dele. Ele não consegue separar. Isto é meu, isto é do espírito. É natural que, em plenas reuniões de estudo, os médiuns se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? É óbvio que não é natural. Um médium que se deixa levar para ter um piti, né, para dar uma passividade no meio de um estudo, no meio do trabalho, ele é um obsediado. Ele precisa, antes de tudo, de tratamento. Precisa, antes de tudo, de ajuda. Se ele estiver no estudo mediúnico, ele tem que sair e estudar o evangelho, trabalhar, fazer um tratamento dele. Depois que ele tiver tratado, depois que ele tiver ali trabalhando, se conhecendo, no autoconhecimento e na busca interior, aí sim ele vai poder voltar e fazer um curso mediúnico. Ele tem que estudar e ler o livro dos médiuns, mas um curso de mediunidade para depois trabalhar, ele não está preparado para isso. Ele primeiro precisa se tratar. Então precisa tomar muito cuidado com as bobagens que se fazem em cada espírita. Ah, fulano, ele está sendo obsediado, nós estamos aqui no grupo mediúnico fazendo o tratamento dele, mas ele é médium, então ele precisa fazer um curso de mediunidade. Aí a pessoa vai fazer um curso de mediunidade, às vezes tem um piti dentro do curso, surta, atrapalha o curso, quando ele não surta tão feio que precisa ser socorrido por um tratamento psiquiátrico. Quer dizer, desencadeia, aquele estudo, aquela situação desencadeia nele gatilhos que estavam meio que adormecidos. Então, é a falta de conhecimento de quem está trabalhando na casa espírita, do dirigente da casa espírita, é o responsável pelo surto, pela piora daquele irmão que foi buscar ajuda, infelizmente, numa casa onde as pessoas não têm conhecimento, não têm estudo. E aí elas são responsáveis pelo mal que elas estão fazendo. Vamos lá. Eles perguntam, é natural que em plenas reuniões de estudo os médiuns se deixem influenciar? Onde isso vai ser natural? A resposta do Emmanuel. Tal interferência não é natural. Não é natural. E deve ser muito estranhável para todos os estudiosos de boa vontade. Todos aqueles que estudam de boa vontade, verdadeiramente, que têm conhecimento, vai estranhar muito alguém que não tenha controle da sua mediunidade dentro de um estudo, dentro de um trabalho, dentro de uma palestra, né, dentro de uma reunião mediúnica, ou até quando a pessoa não tem controle nem no trabalho normal, na fila do pão, dentro do supermercado. Então, ela, além de estar sendo obsediada, ela tem um descontrole. Ou, o que infelizmente muitas vezes acontece, eu já vi isso mais de uma vez, é a fome com a vontade de comer. É o irmãozinho que está ali, chega para ela, vamos que vamos. Por quê? Porque quer dar show. Olha, eu sou médium. Eu não me controlo. Olha o que está acontecendo. Olhem para mim. É assim que a coisa acontece. É showzinho mesmo. E quem me conhece sabe que eu não tenho paciência para isso, né? Realmente eu tenho que estudar e trabalhar muito, né, para ter paciência um dia. Porque eu não tenho paciência. Quem não tem vontade de estudar. Eu tenho paciência de explicar 500 vezes alguma coisa. Numa aula, num estudo, para alguém que tem vontade de aprender. E não tenho paciência para aqueles que querem empurrar a vida com a barriga e que gostam de, né, sair mostrando, olha, eu sou diferente. Olhem para mim. Vamos lá. Tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável por todos os estudiosos de boa vontade. Se o médium que se entregou, olha como ele está colocando aqui, o médium se entregou, o outro pode sugerir, mas você aceita ou não a sugestão? Se o médium que se entregou à atuação nociva é insciente dos seus deveres, não conhece os seus deveres, não tem conhecimento, não estudou, não aprendeu os seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários, trata-se de um obsediado. Precisa de tratamento, precisa de ajuda. Trata-se de um obsediado que requer o máximo de contribuição fraterna.
água fluidificada, passar a receber passe, assistir palestra, receber tratamento, ele tem que ser afastado. Se for estudo evangélico, ele continua. Ele vai continuar no estudo do evangelho. Se for estudo de mediunidade, ele tem que ser afastado. Ele precisa de estudo do evangelho. Precisa da transformação e da modificação. Não. Então requer o máximo de contribuição fraterna de ajuda para esse irmão que está sendo obsidiado e precisa de tratamento. Mas, se o acontecimento se me verifica por meio de companheiro portador do conhecimento exato de suas obrigações, no círculo de atividades da doutrina, é justo responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato então será oriundo de sua invigilância e imprevidência em relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós no esforço do bem e da verdade. Porque tudo tem hora e tudo tem lugar. Se tem um irmãozinho ali que quer se manifestar, olha, eu trabalho de terça-feira lá na Casa Espírita, você pode ir lá. Na terça-feira você vai receber ajuda. Na quarta tem trabalho na casa também. Você também pode receber ajuda na quarta. Na sexta tem trabalho na casa também. Você pode também receber ajuda na sexta. Você encaminha o irmão que de alguma forma ele vai se ajudar. Quando a opinião irônica ou insultuosa ataca uma expressão da verdade no campo mediúnico, é justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar. É justo chamar a espiritualidade que trabalha conosco, espiritualidade amiga, para revidar um insulto ou alguma coisa. Não tem cabimento. Alguém fala, para mim, não acredito em reencarnação. É um direito seu. Aí eu não acredito em espírito. É um direito seu. Eu acho o espiritismo um atraso, uma ignorância. É um direito seu. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Palavra, a fala, o verbo é uma energia, é uma grande energia. Não se pode desperdiçar energia. Jesus coloca isso muito claro, não se joga pérolas aos porcos. Vamos ver a colocação do Emmanuel. Vossa inquietação no mundo costuma conduzir-nos a muitos despauterios, disparates, né? Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles. Seria um disparate, um absurdo. Os valores de um grupo mediúnico triunfam por si mesmo, pela essência de amor e de verdade, de consolação e de luz que contêm, e seria injustificável convocar os espíritos com E maiúsculo para discutir com os homens, quando já se demasiam as polêmicas dos estudiosos humanos entre si. Polêmicas, elas existem já em demasia na Terra, os homens entre si. Não vamos nós criar mais polêmicas, nem discussões. E como nós já estudamos, já vimos aqui, doutrina não faz proselitismo, não está atrás de seguidor. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior terão igualmente de buscar o túmulo algum dia. É inútil perder tempo com palavras, quando temos tanto que fazer no ambiente de nossas próprias edificações. Não acredita em reencarnação? Não acredita em espírito? É um direito seu. Mas todo mundo vai desencarnar. A hora que desencarnar vai se deparar com a verdade. A verdade está aí a verdade vem à tona. A verdade, aqueles que dizem, não, mas Jesus é um mito, Jesus não existiu. Uma invenção, um mito não persiste aos séculos. A verdade, sim, se mantém por séculos e por milênios. Vamos colocar que os livros hindus, como o Bhagavad Gita, como o Varmayama, me fugiu Varmayama, me fugiu agora o nome. Tem vários livros dos Vedas, né, que são da doutrina hindu, que eles foram escritos, eles eram mensagens orais, só se falava oralmente. Eles foram escritos 3.600 anos antes de Cristo. Então são 5.600 anos que tem esses livros. Se fosse uma invenção barata, uma bobagem, já teria desaparecido na história, nos milênios. Eles estão aí, eles continuam porque a verdade persiste. Os ensinamentos verdadeiros que estão
Os ensinamentos que a gente vê ali no Bhagavad Gita, por exemplo, são os ensinamentos que os espíritos trouxeram através da doutrina espírita, trazendo esses ensinamentos para o Kardec, e o Kardec compilou. A verdade pode ser dita de modos diferentes, mas a verdade é uma só, é sempre a verdade. Poderá admitir-se que o médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? Quer dizer, eu sou médium, em vez de eu cuidar dos meus problemas, das minhas coisas, dentro da minha mediunidade, dentro da minha psicografia, com os mentores, com os trabalhos que eu estou fazendo, não. Eu não confio, quer dizer, não confio em mim, aí eu vou buscar um médium para buscar ajuda com outro médium. Não tem nem lógica, mas eles estão perguntando por quê, porque isso acontece. O Emmanuel responde: é justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca. Atendimento fraterno. Você não está bem? Vai buscar um atendimento fraterno da sua casa. Ah, mas eu sou trabalhadora. Deve buscar mais ainda, porque para poder ajudar, primeiro você tem que ser ajudado. Hoje eu não estou bem, você tem que ter humildade. Falar, olha, hoje eu não posso dar passe, hoje eu vou receber um passe. Hoje eu não vou fazer atendimento fraterno, hoje eu preciso de atendimento fraterno. Eu preciso de ajuda. Isso não é demérito para ninguém, porque todos nós temos altos e baixos. Todos nós estamos aqui para passar por provas, provações e expiação. E na hora da provação ou na hora da expiação, a gente tem que buscar ajuda dos companheiros, principalmente dos companheiros de crença, dos companheiros ali da casa. E um tem que ajudar o outro. É o que ele está colocando aqui. É justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca, mas na função mediúnica o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio valor o elemento de ligação com seus mentores do plano invisível, sendo contraproducente, olha o que o Emmanuel está colocando, sendo contraproducente procurar o amparo nesse particular, fora de suas próprias possibilidades, porque, de outro modo, seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo da vida. Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no ambiente que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os ombros de um companheiro de luta, esquecendo a cruz redentora que cada espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade divina. Cada um sabe de si. Todos nós sabemos e temos lá no nosso íntimo aquilo, no nosso inconsciente, no nosso íntimo, aquilo que eu preciso passar, aquilo que eu preciso aprender. E se eu tenho uma mediunidade ostensiva, é porque eu pedi para poder me ressarcir com mais rapidez, poder pagar as minhas dívidas com mais rapidez. Então é dentro daquela mediunidade, dentro daquilo que eu me propus e que eu pedi, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que melhorar e que eu tenho que me aperfeiçoar. A última pergunta dessa questão. A mistificação sofrida por um médium significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Ou seja, a mentira levada para o médium significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Claro que não. Tanto é que o Chico foi vítima na revista O Cruzeiro, né, de 2 jornalistas ali mistificadores, quer dizer, mentiram para ele, se passaram por americanos, deram nomes falsos, e o Emmanuel deixou levar para ser uma lição para o Chico aprender. Foi uma lição dura, que ele chorava muito, que ele nunca esqueceu, foi uma lição dura e que ele aprendeu a lidar com a vaidade. Então, vamos lá. A mistificação, quer dizer, a mentira, né? A mistificação é mentira. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Então, de vez em quando vem um espírito enganador ali, o mentor está ali vendo, vamos ver como é que o meu pupilo, como é que o meu discípulo que está ali, o meu companheiro de estudo e aprendizado vai se sair nessa. E se ele for enganado, vai deixar para ele aprender, o que foi o que aconteceu com o Chico. O Emmanuel fez uma dedicatória nos livros com o nome correto de cada um deles. E o Chico, que é o médium mecânico,
Não lembrava de nada daquilo, fez a dedicatória. O Chico colocou para eles, olha, o Emmanuel manda dizer para vocês abrirem o livro só no avião. E eles não abriram, eles foram abrir tempos depois e viram que o Emmanuel não foi enganado. O Emmanuel colocou o nome verdadeiro deles ali, sabia tudo o que estava acontecendo. Deixou o Chico passar, como diz o carioca, deixou o Chico passar por aquele perrengue para que o Chico aprendesse a lição e aprendesse a lidar com a vaidade. Os fatos de mistificação, de mentira, não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados. Não ocorre à revelia dos seus mentores mais elevados. Eles estão vendo o que está acontecendo. É uma lição a ser aprendida. Então, os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. São as lições que precisam ser aprendidas. Então, aqui nós terminamos a questão 401 e no nosso próximo estudo nós vamos ver apostolado. Até lá!